Oi, eu comecei a receber as perguntas do Papo de Negócio do Sebrae e o tema que mais chamou a atenção, que na verdade o tema que foi mais perguntado, é o tema risco. O Leonardo pergunta sobre isso, o Xande, o Paulo Lima, a Simone, Nathaniel, todas essas pessoas perguntaram sobre risco. Eu vou falar um pouco hoje sobre risco, que na verdade assusta muita gente que pensa em montar um negócio. Qual é o risco que eu estou correndo? Que tipo de risco que eu posso ter com um negócio? Então, começando aqui com a primeira pergunta do Leonardo, ele pergunta: quando identificamos uma oportunidade de mercado, como medir o risco de implantação do negócio? Na verdade, esse risco aqui, a gente tem dois riscos principais, né? O primeiro risco é o risco do negócio não dar certo. E vai implicar num segundo risco, que é o risco de perder o dinheiro que foi investido no negócio e muitas vezes outros recursos que você possa investir no negócio. Então, como que eu posso? Identifiquei uma oportunidade de mercado, como que eu posso medir esse risco? A resposta tradicional é uma ferramenta chamada plano de negócio. Ao escrever um plano de negócio, o empreendedor ele não só consegue minimizar ou pelo menos reduzir os riscos de um negócio, mas ele vai aprender mais sobre o negócio e talvez antecipe alguns riscos que ele possa ter, ou ele possa até não correr esse risco ao se prevenir antes, né? Então, um plano de negócio bem feito, bem escrito, pode minimizar os riscos do negócio. E no plano de negócio, uma das partes mais importantes é o planejamento financeiro. No planejamento financeiro, você coloca as suas metas de vendas e também coloca os custos e as necessidades de investimento que você vai ter para cobrir aí as despesas, os gastos e os impostos que você vai ter que pagar no seu futuro negócio. Então, assim, como que você consegue minimizar o risco, ou pelo menos medir o risco de implementação? Figura tradicional é o plano de negócio. A pergunta do Xande é: como controlar o risco do projeto se o mercado muda constantemente? Essa pergunta é super válida, principalmente levando em consideração a minha primeira resposta. Por quê? Nem sempre o plano de negócio ele é a ferramenta ideal para você medir o risco de um negócio. Porque muitas vezes o negócio ele é tão inovador ou o mercado muda tanto que o plano de negócio talvez não seja capaz de prever tudo aquilo que vai ocorrer. Aí a gente não está falando nem de risco, a gente está falando de um outro conceito chamado incerteza. A incerteza você não consegue mensurar. Você não sabe de como calcular o problema que você pode ter mais à frente, o risco que você vai ter mais à frente. Então, na verdade, a gente fala que em alguns casos a gente tem mais incerteza, porque a gente não consegue mensurar, e não tanto o risco. O risco normalmente a gente consegue mensurar. Então, como que a gente consegue controlar o risco, nesse caso, como a gente consegue controlar a incerteza se o mercado muda constantemente? Aí, o jeito, talvez você não consiga mensurar o risco, mas também talvez você possa minimizar as perdas. Então, é uma outra lógica. Você não vai mensurar o risco, mas você vai tentar controlar as perdas. Como é que se faz isso? Hoje, a gente tem uma lógica que muitas vezes confronta o plano de negócio, que é uma abordagem chamada effectuation. No effectuation, o effectuation ele foi criado, né, o conceito foi criado por uma professora chamada Saras Saravasti. Vou colocar no Google aí, effectuation, Saras Saravasti, você vai encontrar muita coisa sobre isso. E no effectuation, você não começa com a melhor oportunidade de negócio. Você começa com aquilo que você sabe fazer, com quem você conhece, e começa a interagir com essas pessoas, tentando entender o que você pode fazer. E você começa, ao interagir com essas pessoas, você descobre alguma coisa que você pode fazer, e você começa a receber pequenos pedidos informais, né? E você começa a treinar o negócio. No Effectuation, você não começa um negócio todo de fato. Você começa aos poucos, de uma forma simples, fazendo um pouco de cada vez. Então no Effectuation, na verdade, você não vai ter os riscos de um negócio. Você pode ter a possibilidade de perder aquilo que você investiu, e no Effectuation você só vai investir aquilo que você suporta perder. Então eu vou abrir
por exemplo, quero abrir uma loja de doce, né? Então, em vez de você abrir toda uma loja de doce, no Effectuation, você começa a fazer doces em casa, começa a comercializar com os amigos, conhecidos, começa a entender um pouco mais desse mercado, né? E se ele não conseguir vender, se você não conseguir vender, o risco que você tem é perder aquilo que você investiu na compra dos produtos aí, das matérias-primas, né, dos ingredientes para você fazer os doces. Então, no Effectuation, você dá um passo de cada vez e com isso você suporta dar o próximo passo. Se eu der o próximo passo e o negócio não funcionar, eu vou perder só aquilo que eu investi. Então, é diferente um pouco em mercados que mudam muito, ou que são muito inovadores, é melhor você dar um passo de cada vez para tentar minimizar as perdas. Então, nesse caso, em vez de você tentar gerenciar todos os riscos que você está correndo, você só tenta minimizar as perdas. Então, a dica aqui para o Xande, né, como que eu controlo o risco de projetos em mercados que mudam constantemente? Primeiro que estude um pouco mais sobre essa lógica do Effectuation, para dar um passo de cada vez. E como o mercado ele vai se mudando constantemente, você constantemente vai se ajustando ao mercado. Então, no Effectuation, você tem esse ajuste que você faz o tempo todo. Tem uma pergunta aqui do Paulo Lima, que está associada a como identificar fatores desfavoráveis do mercado que vão contra a ideia do negócio escolhido e qual técnica posso utilizar para beneficiar o meu negócio em meio a esse clima desfavorável. Então, como que eu identifico os fatores que vão contra a minha ideia de mercado, né? A minha ideia de negócio, e como que eu posso utilizar esses fatores que são desfavoráveis aí para beneficiar o meu negócio. Então, a lógica, bem simples aqui, é como é que eu faço dos limões que eu encontro uma limonada, né? Então, Paulo, nesse caso, todo negócio tem vários fatores desfavoráveis, né? E você tem que aprender rapidamente como você lida com esses fatores desfavoráveis. Essa lógica do Effectuation, que você dá um passo de cada vez, você vai sentindo, em vez de você planejar toda a lógica de um negócio, o Effectuation te ajuda a trabalhar um pouco mais sobre isso. Então, no Effectuation, você consegue ir mudando ou ajustando o seu negócio conforme as barreiras que você vai encontrando, né? Você começa o negócio de um jeito, que você pode ter uma perda mínima aceitável, dá um passo, testa, vê se o mercado está desfavorável ou não, ajusta para esse novo mercado, dá um novo passo, entende o novo contexto, vê os fatores desfavoráveis e favoráveis, ajusta para esse novo mercado. Então, nessa lógica do Effectuation, você vai dando um passo de cada vez. Você não consegue, ou na verdade, talvez não seja válido, planejar todos os passos que a gente utiliza, por exemplo, no plano de negócio. No plano de negócio, você faz um planejamento de 3, 4, 5 anos, né? Mas em alguns mercados, ou dependendo do empreendedor, vale muito mais a pena pensar um passo de cada vez, né? Sempre calculando essa perda mínima aceitável, do que pensar todos os passos para 3, 4, 5 anos. Então, aqui eu acho que, se você estudar um pouco mais sobre o Effectuation, talvez você consiga encontrar mais respostas aí para a sua pergunta. Depois a gente tem uma pergunta da Simone, que ela pergunta sobre como que eu posso diminuir os prejuízos no futuro, né, considerando aí as oportunidades de negócio que você identificou. De novo, né, Effectuation pode ser uma boa resposta para isso, né? Como é que eu posso diminuir possíveis prejuízos no futuro? Eu acho que são duas dicas, né? Primeiro, dar um passo de cada vez, seguindo essa lógica do Effectuation, e é sempre importante, né, independente de qualquer método que você vá utilizar, se é plano de negócio, se é o Effectuation ou outras técnicas que existem para desenvolver novos negócios, em qualquer técnica, sempre é importante que você faça uma planilha financeira com a sua estimativa de receita, considerando alguns cenários, um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, um eventual cenário mais realista. Precisa validar até que ponto esse número de faturamento que você está imaginando faz sentido ou não para o seu mercado, né, para o seu momento, para o momento que o mercado está vivendo naquele período, né.
faz sentido ou não essa projeção de faturamento, mas também você tem que tomar muito cuidado com todos os custos, todas as despesas, todos os gastos, todos os tributos que você vai ter que ter, né? Hoje, a gente tem várias planilhas que já disponibilizam isso, então você consegue pegar uma planilha e ajustar para a sua ideia de negócio, né? E a minha recomendação final é que você, para reduzir o risco e dar esse um passo de cada vez, é sempre bom você pensar na categoria microempreendedor individual. Microempreendedor individual uma forma muito barata, muito simples para você começar um negócio, né? Nessa lógica do microempreendedor individual, você tem que se enquadrar primeiro nas categorias de negócio que são aceitas, né, na categoria de microempreendedor individual, e depois você vai pagar uma taxa fixa que equivale a todos os impostos, todos os tributos que você vai ter que pagar. Então é bastante simples você fazer esse cálculo, e é muito barato você abrir um negócio e manter esse negócio. Então, para minimizar o risco, acho que a primeira coisa, vale a pena você pensar em começar o negócio, se for possível, como um microempreendedor individual. É claro que nem a MEI, né, o microempreendedor individual, nem sempre é válido para qualquer tipo de negócio, mas para um negócio que pode começar muito pequeno, com faturamento abaixo de R$ 5.000 mês ou 60 mil ano, que são os tetos da MEI, vale a pena pensar na MEI com muito carinho, que com isso você consegue testar, dar um passo de cada vez, para aprender um pouco mais, não só do negócio, mas também a ser um melhor empreendedor. É isso. Muito obrigado.